Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente pede que vocês se identifiquem no chat, colocando de qual município vocês estão falando. Alguns já identificaram. Eu vou já aproveitar e dar alguns avisos aqui, né? A nossa web hoje é sobre vigilância escorpiônica no Tocantins. E para quem já assistiu a nossas web, vocês sabem que tem umas regrinhas, né, para a gente conseguir finalizar ela sem muito transtorno. Então, ó, a gente pede que vocês não esqueçam de desligar o microfone e a câmera, tá? Para a gente não ter interferência na hora da fala. Vamos só escutar. Se tiver alguma dúvida ou quiser repassar alguma experiência, vocês vão escrever no chat, onde as pessoas estão escrevendo, se identificando aí de qual município. Então, escreve lá. Logo que possível, a gente vai responder e, e ler também, né, o que você escreveu aí, tá bom? Então, a gente pede que seja feita dessa maneira os comentários e sugestões. Outra coisa importante que vocês não podem esquecer de assinar é a lista de frequência. Então, a gente tem um link aí, tá lá no Telesaúde, sala 18, tem a lista de frequência. Então, a gente pede que vocês entrem nesse link, cada um individualmente. Por exemplo, se no município tiver mais de uma pessoa assistindo pelo mesmo canal, né, a TV, computador, compartilhe entre vocês esse link para vocês assinarem e a gente ter o número real de pessoas que estão participando aqui da nossa web. Não esqueça de assinar, tem toda a nossa web, durante nossa web, para vocês assinarem, tá certo? A gente vai só às 15 horas, vamos só esperar mais um pouquinho para a gente iniciar. Já somos 33 pessoas, tá? Só mais um instantinho, já vamos iniciar. Então, já são 15h06, a gente vai dar início à nossa webconferência. A gente com muita satisfação, né, que estamos aqui para ministrar essa aula e trocar algumas informações com vocês, né? É a primeira web sobre vigilância escorpiônica, embora, assim, anualmente o Laboratório de Entomologia, eles sempre façam reuniões, né, onde a temática escorpiões sempre está sendo disponibilizado, sendo repassado dados e informações sobre essa vigilância do animal, tá bom? Só me apresentando, quem não me conhece, eu sou a Isa Alencar, sou médica veterinária e assessora de zoonose e animais peçonhentos, onde o programa, né, de acidentes por animais peçonhentos, os escorpiões estão inseridos nele. A Muzenilha é nossa bióloga da gerência de Laboratório de Entomologia, ela é a pessoa responsável, né, por toda essa vigilância de escorpiões dentro do estado do Tocantins. Já já a gente vai contar um pouquinho sobre essa história, como que tem sido feita essa vigilância. Então a gente agradece a presença de cada um de vocês e vamos dar início aqui à nossa aula. Primeiramente, a gente quer fazer uma introdução, né, sobre escorpiões e dados de acidentes causados por ele, bem ligeiramente. Vou passar para a Muzenilha. Aqui, gente, a gente estava aqui pertinho. A gente já se asseou aqui com álcool nas mãos, está devidamente protegido com as máscaras. E a gente vai fazer essa apresentação juntas, tá? Então, vai ter slide que a Muzenilha vai conduzir, outra sou eu. E sempre que precisar, uma vai complementando a fala da outra, tá bom? Só reforçando, eu e a Muzenilha estamos representando quem aqui? No caso, as equipes do município. Eu, no caso, representaria a vigilância epidemiológica, né, e a Muzenilha, o técnico laboratorista do município, né? Mas também ela, com certeza, faria toda a parte de ação da endemias também, certo? E ela, inclusive, é a pessoa que orienta quanto a essas ações. Então, só para reforçar aqui, é a nossa função, né? E porque nós estamos aqui juntas, tá bom? Então, eu vou passar para ela aqui. Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindo todos.
Então, esse ano a gente, desde o ano passado, desde 2020, que nós tínhamos vontade de fazer essa reunião envolvendo as 3 áreas que trabalham com a vigilância escorpiônica e que deveriam trabalhar de maneira integrada. Então, essa reunião não é uma live, é uma reunião, vamos dizer assim, que não pode ser presencial por causa das circunstâncias, mas eu estou muito feliz que a gente consiga reunir vigilância epidemiológica, coordenadora de vigilância epidemiológica, coordenadora de endemias e o laboratorista, porque a vigilância escorpiônica ela só consegue andar se as 3 áreas estiverem envolvidas e interligadas. Então, eu vou fazer um breve apanhado, porque este ano temos muitas pessoas novas nos municípios, devido à mudança de gestores. Então, assim, vai ser vou passar um pouco breve para não tomar tanto tempo, assim, que não é o alvo da nossa reunião. Mas para que vocês tenham, quem está entrando agora, né, na área de vigilância, que tenha uma noção, e depois vocês podem dar uma olhada nessa apresentação, nos slides dessa conversa nossa, e se tiverem dúvidas, que vão ter, claro, que isso é muito rápido, que nos procure, que nos ligue. A gente tem outras apresentações que a gente passa para, como a Isa falou, desde 2017, a entomologia, o Laboratório de Entomologia faz reuniões anuais com todos os laboratoristas do estado, dos 139 municípios. Só que o nosso alcance é só com o laboratorista. Uma vez ou outra vai a gente convida, mas normalmente bate com as reuniões de outras áreas, então os coordenadores são necessários nas outras áreas também e ficam se dividindo. Então, a gente não consegue abarcar as 3 áreas juntas, ainda não conseguimos. Essa é a nossa primeira vez, né? Todos juntos aqui. Então, o que são escorpiões? Escorpiões, eles são animais peçonhentos, assim como as cobras, como as aranhas, algumas lagartas, as aranhas. E eles têm um ferrãozinho aqui. Vocês estão vendo esse último segmento aqui do metassoma, que eu vou falar os termos mais populares, tá, pessoal? Para alcançar todo mundo que ainda não tem conhecimento do palavreado técnico ainda sobre escorpião. Então, aqui no finalzinho da cauda do escorpião, nós temos esse segmentozinho aqui com espinhozinho na ponta. Então, é aqui que há a inoculação do veneno pelo escorpião. Então, o perigo maior dele está aqui nessa cauda. Aqui ele não pica por aqui, o sistema bucal dele, o aparelho bucal dele é aqui, mas a picada dele é aqui pelo ferrão, certo? Então, eles são animais muito tranquilos, eles estão ali isolados no ambiente deles, são animais de boa mesmo, sabe? Aquele carinha assim, bem na dele, bem tranquilo. Então, é o escorpião. Mas também essas pessoas que são assim muito tranquilinhas, quando você pisa no calo delas, né, o que acontece? Elas nos surpreendem, né? Elas nos assustam. Então, o escorpião é assim, o escorpião ele não é um animal que ele ataca. Ele não vai escorrer para cima de ti igual uma barata. Barata é uma coisa muito chata, né? A barata, você olha para ti, ela te olha e ela vem correndo para cima de ti. O escorpião não, ele fica lá, às vezes ele até finge que está morto, para ver se você deixa ele em paz. Mas se você entra em contato com ele, ele se sente ameaçado, se você toca nele, se você pisa sobre ele, se você encosta nele, então é o momento que acontece a picada do escorpião, mas não é de proteção. Ele usa a picada, a ferroada dele, é só para se proteger, ou então para imobilizar a presa que ele vai almoçar ou jantar, certo? Então, eles possuem hábitos terrestres. Nós não temos escorpiões aquáticos. E eles são, sobretudo, eles são animais de hábitos noturnos. Então, durante o dia, é muito difícil você enxergar um escorpião, a não ser que você vá procurar nos lugares onde ele se abriga. Então, eles saem à noite com 2 funções. Ele só sai do abrigo dele para 2 coisas. Ou para se acasalar,
ou então em busca de alimento. Se tiver a fêmea, o companheiro dele lá no ambiente que ele está, e se tiver muito alimento também, onde ele está escondido, ele não precisa sair. Se não tiver a fêmeazinha ou o machozinho lá para copular, ou se não tiver uma baratinha, um grilo, um bichinho lá para comer, ele vai sair e vai buscar esse alimento. É a hora que você pode sofrer um acidente. Ou então, quando você está entrando no ambiente dele, e aí você mexe lá e ele pode estar por perto, e aí é a hora que você sofre a picada pelo escorpião. Os escorpiões, eles podem apresentar diversas cores. Então, você fala escorpião amarelo, escorpião preto, escorpião marrom. Existem várias espécies de escorpiões amarelos, várias espécies de escorpiões pretos e várias espécies de escorpiões marrons também. Além disso, existem escorpiões que têm até uma coloração azulada. Não temos esse aqui no Brasil, mas fora do nosso país existem escorpiões avermelhados, tem uns que têm uma coloração maravilhosa. E eles se alimentam, isso é muito importante, pessoal, para a gente trabalhar na parte do controle, que nós vamos ver mais adiante. Eles se alimentam principalmente de insetos e aranhas, pequenos invertebrados, né? Como aranhas, grilos, larvas de cupins, mas, sobretudo, aranha e grilo, aranha principalmente, parecem ser o alimento preferido deles. Então, se você onde tem barata, é um local propício para você encontrar um escorpião que esteja procurando alimento. Se existir o escorpião no seu quintal, na sua região, onde você deve procurar a presença dele? É em local onde você vai encontrar a barata, o alimento, certo? Então, onde você procuraria na sua casa? No ralo na caixa de gordura, no ralo do banheiro, todos esses locais, na despensa, se tiver meio desorganizada, você pode encontrar baratas. Onde mais? Na pia do banheiro, no tanque de lavar roupa, são locais assim, bastante propícios que, se ele sair do seu esconderijo, que você vai poder encontrar eles, principalmente de manhã cedinho, porque eles saem para se alimentar ou para acasalar, e às vezes não dá tempo cedo dele voltar para o esconderijo dele. Então, onde ele achar um lugarzinho escuro e meio úmido, ele vai se esconder. Então, é a hora que ele pode se esconder debaixo de um pano de chão, debaixo de uma bacia de louça, de roupa. Então, são ambientes que vocês devem tomar bastante cuidado se na sua região já foi encontrado escorpião, se perto da sua casa já foi encontrado, se é um local que está tendo bastante presença, estão sendo encontrados bastante escorpiões. Ok? Pode passar. 20 minutos já. Nós temos uma variedade de espécies muito grande no mundo, mas no Tocantins nós ainda estamos começando, engatinhando no conhecimento dessa fauna do nosso estado. Nós temos aqui já desde 2013 que nós estamos começando a trabalhar com escorpiões, nós já temos uma fauna conhecida, ou seja, já foi registrado lá na entomologia, vocês já mandaram, ou nós coletamos. Então, nós já temos 12 espécies diferentes que já foram encontradas aqui no Tocantins, e nós temos algumas espécies que nós só conhecemos, na verdade, nós temos alguns que nós ainda não sabemos a espécie, nós só conhecemos o gênero. Então, quando conseguirmos identificar esse gênero, essas espécies, nós deveremos já ter uma quantidade de 15 espécies, mais ou menos. Então, é uma variedade boa, certo? Mas nós temos alguns que são mais frequentes no estado. Então, as espécies mais comuns hoje no estado são Jaguajira agamenon, esse aí, marronzão, o Titius confluis, Titius matogrossensis, Opistacanthus caiaporum, Titius metuendus, Ananteres, nós já temos um Ananteres balzani, que já é uma espécie, nós temos um outro Ananteres que está ainda como SP, para a gente tentar identificar, ver qual a espécie que é.
Títios silvestres, esse registro do títio silvestre não foi feito, foi achado pela entomologia, mas já tem registro dele feito pelo Instituto Butantan, aqui no Tocantins, certo? E o Titius strandi também é uma espécie que é muito comum aí na região médio-norte, de onde mais a gente recebe essa espécie de escorpião. Além disso, faltou uma fotozinha aqui, mas os botriúros também. Os botriúros nós temos recebido exemplares de botriúros, é um dos gêneros que nós não conseguimos diferenciar as espécies ainda. Esperamos no futuro ter um curso avançado de identificação, para que a gente possa identificar e ter, com certeza, essa fauna definida, né, em termos de botriúros, e outras também que nós não colocamos aqui pela questão de não sabermos a espécie, somente o gênero. Tipo guianense, guianense. Pode passar. E esse slide aqui é para mostrar que, apesar de ter várias espécies no Tocantins, o programa de vigilância escorpiônica no Brasil foi criado por causa dessas 4 espécies aí que vocês estão vendo. Então, essas 4 espécies são as que o Ministério da Saúde considera como de importância médica. Por quê? Porque são essas espécies que causam os acidentes mais graves com seres humanos. Algumas pessoas que sofrem acidente por uma ou outra espécie dessa, principalmente a primeira, que é o Titius cerulatus, principalmente crianças, elas podem vir a óbito. Então, quando vocês veem aqueles óbitos no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, lá São Paulo, Minas, então, normalmente é essa espécie aí, o Titius cerulatus. É a espécie mais venenosa, que tem um veneno mais potente no Brasil, é a nossa espécie mais perigosa, no Brasil também. Além dela, nós temos também o Titius stigmurus, vocês estão vendo aí que os dois são amarelos, né? Antes de eu começar a trabalhar com escorpião, eu também achava que só existia um escorpião amarelo, mas nós temos vários, aí vocês já estão vendo 2. O Titius stigmurus, ele é chamado escorpião amarelo do Nordeste, e o Titius cerulatus, a gente chama ele só de escorpião amarelo. Isso já é uma terminologia que é usada em estados que já tem a presença desse bicho há muito mais tempo, e aí a gente adota também essa terminologia. O Titius obscurus é um escorpião preto, e ele é o Titius preto da região amazônica. Ele é um animal endêmico da região amazônica. E nós temos também o Titius baiensis, que ele é muito frequente lá para o Sudeste. O nome dele é baiensis, mas a frequência maior, a frequência dele mesmo grande é São Paulo, principalmente a região de São Paulo, Minas. Então, mais para o Sudeste é que a gente encontra a presença dele. Então, dessas 4 espécies, que são bastante venenosas, que têm bastante especificidade quanto à ação do seu veneno no nosso organismo, que foi criada, e a importância que o Ministério dá. Não é que as outras espécies não sejam importantes, é que os acidentes, normalmente, eles são mais leves. Normalmente, as pessoas não correm o risco de óbito. Mas isso também, gente, eu digo para vocês que qualquer uma dessas 4 espécies aqui, mesmo o Titius cerulatus, não necessariamente ela vai te picar e ela vai te levar ao óbito. Isso depende muito do organismo da pessoa. Então, num adulto com um sistema imunológico, com o organismo em dias, vamos dizer assim, você vai sentir uma dor, você vai sentir um inchaço na mão, um pouco de suor no local da picada, certo? Você tem de ir para o hospital, porque é uma caixinha de surpresa a picada dos escorpiões. É um simples escorpião daquela outra página que eu mostrei, desses mais comuns aqui no Tocantins, pode acontecer. Não temos registro de óbito por essas outras espécies. Mas, dependendo do organismo da pessoa, ele pode vir a passar muito baixo. Então, é importante que cada vez que você for picado, espero que não seja nenhuma vez, brincando, que você procure a unidade de saúde, mesmo que você já conheça o escorpião, mesmo que você já tenha sido picado anteriormente por essa mesma espécie, é importante que você busque a unidade de saúde, porque nenhuma picada é igual à outra.
Então, você pode estar num momento de baixa imunidade, que seu corpo pode estar bem debilitado. Então, você... não, mas eu já conheço esse escorpião, já fui picado várias vezes por essa espécie. Você não sabe o que vai acontecer naquele momento. E criança, gente, pode ser qualquer espécie. Leva logo para o hospital, não fica passando nada na picada, pega o escorpião, leva para a unidade, leva a criança para a unidade, porque picada de escorpião em criança, independente de ser cerulatus, tem de ser levada para o hospital o mais rápido possível para que ela não sofra tanto. Algumas, infelizmente, vêm a óbito, mas com o atendimento rápido, em tempo, você consegue salvar essa criança do óbito. Okay? Então, olha só, dessas 4 espécies aqui no Tocantins, nós temos a presença das 3 primeiras. Nós temos o Titis cerulatus, já registrado em Araguaçu, Natividade, Palmas, Arraias, Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins e Cariri. Então, municípios que estão aí, que fazem divisa, que fazem parte do mesmo eixo rodoviário. Então, fiquem atentos para a presença de escorpiões amarelos, porque eles costumam se movimentar, certo? Não necessariamente ele vai sair caminhando de Araguaçu para Sandalândia, mas vem nas mudanças das pessoas. Essas espécies não tinha aqui no Tocantins. É claro que ela não foi eles não chegaram aqui em 2017 necessariamente. Ele foi registrado aqui no Tocantins pela primeira vez em 2017, que foi em Araguaçu. Mas a gente não sabe, tem outros municípios que não fazem a vigilância com bastante afinco. Tem município que nunca mandou um escorpião, então, assim, a gente não sabe a fauna desse município, certo? Então, fiquem atentos procurem conhecer, com a nossa ajuda, com a ajuda do laboratório, com o pessoal das endemias, toda a equipe junta, porque isso dá segurança para a equipe de saúde no momento de fazer o tratamento. Não necessariamente toda picada de escorpião vai precisar da aplicação do soro? Não, muito pouca, só os casos graves. Só que o médico vai avaliar a situação da pessoa, às vezes o tratamento é só sintomático, é só para dor, é só para o inchaço, certo? Então, assim, muitas vezes a pessoa chega no... Eu não sei se eu estou tomando... Tu ia falar isso? Mas deixa eu terminar aqui. Se a Isa for falar, infelizmente eu falei. Então, normalmente, quando você leva uma picada de escorpião, qual é a sua tendência? Se você não é uma pessoa destemida lá da zona rural, que já foi picada 5 vezes, então, nós aqui da cidade, que somos assim mais medrosos, o que a gente faz? Corre para o hospital, eu quero soro, o médico não sabe de nada, eu preciso do soro, tem de aplicar o soro. Não, gente. O médico ele vai ver a clínica da pessoa e ele vai analisar. Se é um médico que tem um bom conhecimento sobre acidentes escorpiônicos, então ele vai saber se aquela pessoa precisa a aplicação do soro. Ele vai ver como essa pessoa vai chegar no município. Então, só porque eu cheguei lá e eu disse que eu fui picado por um escorpião amarelo aqui em Palmas, não quer dizer que eu tenho que tomar soro, ainda que fosse o Titis cerulatus, porque nós temos ele aqui. Ele vai lá, vai me mandar me sentar, me deitar, me acalmar, vai perguntar, vai fazer a anamnese e tudo, e vai avaliar se eu preciso só de um remédio para dor, só de um remédio para nervosismo, só de um calmante, ou se eu realmente vou apresentar algum sintoma de médio a grave. E aí ele vai me deixar lá sob observação, é o ideal pelo menos umas 4, 6 horas, para ver se eu não desenvolvo uma reação tardia, e depois eu vou para casa. Então, normalmente, picadas por escorpiões são isso. Mas aí, um ou outro foge desse critério, certo? Então, uma outra espécie que é de bastante importância médica é o Titis stigmurus. O veneno dele, também a ação do veneno dele é similar ao do Titis cerulatus, mas, curiosamente, as mortes por Titis stigmurus a taxa de mortalidade por ele é baixa, apesar do veneno ser similar. E, por último, nós temos aqui no Tocantins a presença também do Titis obscurus. Esse Titis ele foi registrado a primeira vez aqui em Palmas, mês passado, São Paulo? Foi em fevereiro, março, foi. Em março, agora, o município de Sampaio, Raimundo está aí,
Nós recebemos um títulos obscuros, foi o primeiro registro lá de Sampaio, não quer dizer que não já tinha, é a primeira vez que... Quando eu falo que foi registrado, é porque chegou aqui, nós confirmamos, e aí a gente faz o registro para o Estado gente, eu estou com problema sério de memória depois do Covid. Quando eu vou falar para o Ministério, a gente notifica o Ministério? Não, a gente avisa para o Ministério para eles saberem que existe esse bicho aqui, certo? A palavra era outra, mas até agora eu não lembrei. Essa semana, Isa, ainda não te falei, eu esqueci também. Desculpa, gente, eu estou assim, vocês me perdoem e vocês compreendam, porque é uma situação bem chata, bem irritante para mim. Estou esquecendo coisas assim, muito chato. Esperantina também nos mandou um títulos obscuros, inclusive é um macho muito bonito. E aí, Irã, depois nós vamos te ligar, a equipe de Esperantina, se tiver aí, nós vamos entrar em contato com vocês para a gente definir algumas ações, certo? Nos aguardem que nós vamos entrar em contato. Me desculpem, não ter entrado em contato ainda. Realmente, eu deixei o formulário separado e eu esqueci. Desculpem. Vamos lá. Próximo. Então, agora, a Isa vai falar um pouco sobre os acidentes causados pelos escorpiões e relacionar ele a outras coisas aqui no estado do Tocantins para vocês. Pessoal, só reforçando, quem não estava aqui desde o comecinho, a gente pede que vocês desliguem as câmeras. A Deusina Soares está com a câmera aberta, tá? Aí desligue, se precisar conversar alguma coisa, o chat a gente não viu ainda nenhuma pergunta, se quiser fazer algum comentário, podem fazer lá, tá bom? Outra coisa que a gente falou, tá eu e a Muzenilha aqui, a gente fez uma apresentação só, e vai uma complementando a fala da outra, tá certo? Agora vamos falar especificamente sobre os acidentes por escorpiões. Aqui são números de pessoas que foram acidentadas por escorpiões e procuraram as unidades de saúde e foram notificadas na ficha do SINAM de acidentes por animais peçonhentos. O que é que eu trouxe aqui? Em azul, eu trouxe o número de acidentes por animais peçonhentos, os totais, né? Seja serpente, aranha, lagarto, escorpião, tudo. Eu saí um errozinho quando eu converti o arquivo, não é 3,701, tudo é um pontinho, não tem vírgula, é um pontinho, tá? Mas só para vocês verem, que dos anos de 2016 a 2020, a gente está tendo essa média aqui de número de acidentes por animais peçonhentos, crescendo ano a ano, né? No último ano passado, foram 5.080 acidentes. Desses acidentes, em vermelho, estão destacados os acidentes por escorpiões, que desde 2016, principalmente a partir de 2017, ele ultrapassou os acidentes por serpentes, que são esses em roxo, tá? Então, hoje o animal peçonhento que mais causa acidentes são os escorpiões. Então, mais um motivo da gente melhorar, né, a nossa vigilância quanto a eles, né, e tentar controlar, evitar esses acidentes, certo? Então, em 2020, nós tivemos 1.832, de 5.000, praticamente 2.000, quase 2.000 acidentes ao ano, enquanto que para serpente foram 1.023. Nesse ano, 2021, até o dia 5 de maio, nós já tivemos 446 acidentes por escorpião. Então, é isso aqui que a gente quer evitar. Quando a gente vai falar lá na frente sobre a busca ativa nas casas para tentar encontrar o animal, capturar, tirar ele lá do ambiente, vocês fazerem as ações de educação e saúde junto com o morador, para também eles evitar que a presença de mais animais, que eles se multipliquem lá no local, a intenção é diminuir isso aqui, porque como a Musa falou, né, dentre os acidentes tem uma porcentagem que pode ser grave, moderada, inclusive levar uma pessoa a óbito, tá? Então, aqui para te mostrar os acidentes e aqui também em relação aos acidentes, eu sempre gosto de mostrar esse gráfico por ano, desde o ano de 2000, a quantidade de acidentes que eram notificados no estado era só 49. Ano passado foi 1.892, né? Aqui tá errado, aqui é para ser 2.000, desculpa. E 446 em 2021, desculpa. Então, aqui seriam os dados de 2000, certo?
Então, assim, para vocês verem o quanto que a gente melhorou, a Musa também citou, né, da importância da pessoa buscar a unidade, quando ela vai na unidade acidentada, é que ela vai ser notificada, e a gente sabe que em relação aos acidentes por escorpiões, ocorre muito das pessoas achar que aquilo não é relevante. Ah, não, desde pequena eu já fui picado por um escorpião, não dá nada não, vou passar o dia ali sentindo dor, mas passa. Aí passa isso, passa aquilo lá no local, e de repente, né, aquela pessoa, de repente vai ser uma criança, vai agravar e não vai dar tempo ela chegar até a unidade e receber o soro quando fosse realmente necessário. Então, é muito importante vocês que atuam junto à população, fazer também esse trabalho de educação e saúde, quanto as pessoas acidentadas buscarem a unidade, levar o animalzinho, se conseguir capturar ele, e buscar a unidade o quanto antes. Até porque também vocês sabem que não são todos os municípios que têm unidades com soro antipeçonhento. No estado temos 32 municípios em virtude da gente ter uma quantidade reduzida desses imunobiológicos antivenenos disponíveis para o estado, assim como é qualquer outro estado do Brasil. Então, é muito importante também conscientizar as pessoas para buscar as unidades. Elas têm feito isso, têm aumentado ao longo dos anos, mas também a gente tem que trabalhar com as medidas preventivas para que a gente evite que novos acidentes aconteçam, tá bom? Eu peço desculpa que desconfigurou aqui. Agora, falando sobre a vigilância escorpiônica mesmo no nosso estado, a Musa vai... em relação ao histórico, não sei se vocês escutaram o que a Musa falou aqui, mas tudo bem. Olha só, em relação ao histórico, tá? Eu vou tentar resumir, Muzinha, qualquer coisa acrescenta. Em 2013, ocorreu a implantação da vigilância escorpiônica do Tocantins, quando, no momento, foi feito um curso para identificação taxonômica pelo Ministério, que capacitou a equipe estadual, que é a Muzenilha, né? Segue à frente dessa equipe de escorpiões, e também alguns técnicos de alguns municípios, não foi, Muzenilha? Eram 20 municípios, tá? Então, a partir daqui, o Ministério veio ao Estado e capacitou a equipe estadual e alguns municípios. Em 2017, foi feito o primeiro curso de identificação taxonômica para os nossos laboratoristas aqui do Tocantins. A Muzenilha conduziu ele e capacitou um número X de laboratoristas, né? Junto aqui. Tá? Então, a gente fez esse primeiro curso, não conseguiu fazer outros, né? Pretende-se, né, Musa, que seja feito outros. E também, desde 2017, anualmente, a gerência do laboratório de entomologia tem feito a reunião anual da rede de laboratórios, que aí entra escorpiões, entra chagas, dengue, né, as larvas de dengue e todos os animais, né, que são regidos, né, por essa rede de laboratório. Então, a partir de 2017, anualmente tem essas reuniões. A Muzenilha apresenta dados que vocês repassam para ela, repassa por espécie, por região, né? E reforça todas as atividades que são relativas a essa rede de laboratório, onde o laboratorista é o responsável aí no município de vocês. Quais são as perspectivas, né, que a gente tem, que a gente sonha? É que os 139 municípios eles tenham condições de fazer a vigilância escorpiônica, tendo um laboratorista da entomologia capacitado para identificar aí já no município qual é a espécie, ele vai, após identificar, vai encaminhar para o laboratório de entomologia estadual para fazer o controle de qualidade, né? Vai ter que ser feito esse civil regular, assim como é feito para barbeiro. A vigilância de barbeiro há muito tempo já é feita, né? A de escorpião tem que ser da mesma forma. Encontrou, tem que ser entregue para a equipe do município, o município identifica e posteriormente encaminha para a gerência do laboratório de entomologia, tá? Então, é muito importante e a gente quer que todos os municípios se organizem para também inserir essa vigilância escorpiônica aí nas atividades da equipe municipal. Mas o que é vigilância escorpiônica, né? São conjuntos de ações voltadas para a gente fazer um monitoramento, identificação dos escorpiões encontrados. Você viu que a gente já tem 3 espécies daquelas de
importância em importância médica. Então, se todo município encaminhar todos os escorpiões que são encontrados, muito provavelmente a gente teria muito mais municípios relacionados ali. A gente acredita, né, Musa? Que o Títio Serrulaço, por exemplo, ele pode estar presente em muito mais outros municípios do que aqueles que a gente já tem relacionado naquele slide que a gente falou, tá? Então, a gente precisa que vocês façam esse trabalho aí, encaminhem para nós os animais, para a gente fazer essa identificação, saber onde que eles estão ocorrendo, quais as espécies. Também a gente tem que monitorar a ocorrência dos acidentes, ver cada município quais são as áreas de risco, onde tem sido encontrado mais escorpião, e determinação das áreas de risco, além por ser daquelas áreas que têm as espécies de maior interesse médico, mas também pela maior quantidade de ocorrência de escorpiões. Tudo isso visando a prevenção de novos acidentes e o controle das suas populações, tá? Os objetivos dessa vigilância vai ser essa identificação, saber quais espécies nós temos aqui, tem uma situação real, como a Musa falou, nem todo município manda, alguns não mandam todos, né? Então a gente precisa saber quais as espécies realmente nós temos, onde elas estão aparecendo, fazer o monitoramento dessa ocorrência desses escorpiões e das notificações de acidentes, né? Quando tiver a notificação de acidente, motivar a pessoa acidentada a levar o animal, que a partir desse, levar o animal é mais um animal capturado e entregue, né, para ser identificado na nossa rede de laboratórios. Determinação das áreas de risco nos territórios, isso aí vocês, né, junto com a gente pode dar o apoio, mas vocês têm que tentar identificar essas áreas, né, para vocês trabalharem mais educação e saúde, né, e o controle desses animais, fazer a busca ativa, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, e o controle da população, né? Esse controle a gente vai fazer a partir da captura desses animais, e a gente tentando também conscientizar as pessoas para que elas não deixem condições favoráveis para que aqueles escorpiões se multipliquem ali, a chegar ao ponto da gente já ficar como alguns municípios que não conseguem mais controlar, né? Então, é uma ação que tem que ser feita o quanto antes para tentar tirar o animal dali, para evitar que a sua população cresça bastante, tá? Realização de ações de educação ambiental, né, para fazer toda a prevenção com que ele apareça naquele local, né, tirar tudo aquilo que for favorável ao seu aparecimento, crescimento, e também educação e saúde, que a gente já tem falado alguns aqui desde que começou a nossa web, tá bom? E a nosso objetivo principal hoje, né, como a gente falou no início, né, a gente está muito feliz de fazer essa web, é essa integração. A Musa, como falou, desde 2017, tem feito reuniões, mas basicamente só com laboratorista. Mas utilizando um pouco daquele ditado popular que fala, uma andorinha só não faz verão, daqui nós vamos falar, um laboratorista em entomologia só não faz verão controle de escorpião, não, gente. Quem vai fazer esse controle? Quem vai fazer esse monitoramento? Vai ser a integração da vigilância epidemiológica com endemias e com o laboratorista. Os três, caminhando junto, é que a gente vai conseguir fazer todas as atividades relacionadas à vigilância escorpiônica e ter a otimização de ação, tá bom? Já a gente explica mais um pouquinho. Deixa eu passar para mim. Pessoal, nesse ponto aqui eu quero fazer uma observação para vocês enxergarem, talvez individualmente vocês não enxerguem nos seus municípios, mas eu vou dar uma noção para vocês aqui da importância da integração das três equipes. Olha só, agora em 2021, eu peguei os dados de escorpiões enviados de acidentes e os escorpiões que foram enviados que causaram acidentes de janeiro a abril. Olha só a situação. Nós já tivemos no estado do Tocantins, de janeiro a abril, 446 acidentes causados por escorpiões. Na entomologia, eu recebi, de janeiro a abril, 215 escorpiões. Desses 215 escorpiões que eu recebi, somente 20 escorpiões foram escorpiões que causaram acidente, ou seja, 9% dos escorpiões que vocês me mandaram só advindo de
de acidente. Então, olha só, se nós tivemos 446 acidentes até agora, este ano, eu deveria ter recebido pelo menos 446 acidentes, ou animais, certo? E isso, por que a gente não recebe isso? Porque, provavelmente, boa parte da vigilância epidemiológica, ou os médicos, ou os enfermeiros que fazem o primeiro contato com o doente, e as equipes de saúde, não de endemia, de agente comunitário de saúde, gente, me desculpe mais uma vez, o TIC e o TECO aqui, precisam orientar a população. Hoje em dia, no município de vocês, quem é que não sabe que se encontrar um barbeiro, tem de entregar para a equipe de endemias para fazer a identificação? Todo mundo sabe. Então, aparece besouro, não importa. Ele sabe que se é parecido, se ele acha que é um barbeiro, ele tem de entregar para a equipe de endemia. Por quê? Porque existe um perigo de que aquele seja um barbeiro e que esse barbeiro esteja contaminado e que venha causar a doença de Chagas. Então, nós temos a mesma situação para escorpião. Só que o que acontece? Normalmente, eu imagino que normalmente o barbeiro chega primeiro nas endemias. E aí, a partir daí, se desencadeiam as ações. O escorpião, ele chega primeiro na unidade de saúde. Então, o primeiro contato dele é com a enfermeira ou com o médico. Então, assim, a equipe das unidades de saúde, elas precisam saber da importância de cobrar o animal, como eles cobram a presença da cobra também. Quando você é picado por cobra, eles perguntam se você trouxe a cobra, para ter mais facilidade na hora de aplicar o soro específico. Então, para escorpião é a mesma coisa. Só que os médicos, os enfermeiros, normalmente, boa parte deles não sabem que precisa ser retido esse escorpião, que a pessoa precisa levar o escorpião. Pode levar ele amassado do jeito que for, a gente consegue dar um jeito de identificar. Muita gente me pergunta assim, mas ele está só o bagaço. Mande, se tiver como identificar, a gente identifica, certo? Mas as pessoas dos municípios precisam começar a ter o hábito de, assim como traz o barbeiro, trazer o escorpião também. E o que acontece, eu já ouvi relatos em alguns municípios que a pessoa leva o escorpião, o médico olha o escorpião e joga fora, ou o enfermeiro olha o escorpião e joga fora. Por quê? Exatamente pelo que eu falei. Ele não sabe que aquilo ali tem uma importância, que no futuro vai dar segurança para o diagnóstico dele, para o tratamento que ele vai prescrever, que ele vai realizar com o paciente. Então, assim, muitos médicos ou enfermeiros, a pessoa que o primeiro profissional o profissional que vai atender a pessoa, ele já quer logo aplicar o soro também. Ele não quer ter complicação, ele assim, não, vou aplicar logo o soro. Quando, na verdade, esse soro poderia não ser necessário. Se ele tivesse um bom conhecimento das espécies que ocorrem no seu município, das espécies que já causaram acidente nesse município. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, em Piraquê, eu vi que o Alex está aí. Piraquê, vamos imaginar que já teve 20 acidentes escorpiônicos esse ano. Se vocês mandaram os 20 escorpiões, eu identifiquei os 20 escorpiões e mandei o resultado para vocês. Então, vocês vão saber qual é o escorpião mais frequente que acontece ali e por região. Porque na ficha do Sinam vocês têm o endereço, na ficha de registro de escorpião você tem o endereço também. Então, você consegue mapear a presença desses bichos no seu município. Alguns de vocês já fazem esse trabalho com muita qualidade, mas a maior parte não faz ainda, não tem essa visão de que é necessário fazer esse monitoramento, como diz aí, a determinação de áreas de risco, onde é que está tendo mais escorpião, onde é que está tendo mais acidente. Então, se você tem conhecimento dessa fauna e onde ela está ocorrendo, se eu chego lá em Piraquê, fui passar uma semana lá e sofri uma picada de escorpião, a equipe vai me perguntar de que bairro que é, de que quadra que é, e vai saber se já teve, vai buscar lá, se já teve acidente naquela área, qual foi o escorpião, quais são as espécies de escorpiões que tem ali mais perto. Isso me dá muito mais segurança para que eu feche um diagnóstico, que eu faça um tratamento adequado e sem desperdício para a pessoa e para a unidade de saúde em relação ao soro, porque muitas vezes, eu já falei, mas vou repetir,
a aplicação do soro ela pode causar muito mais prejuízo do que benefício para o ser humano. Ela pode vir a ter um choque anafilático, ela pode vir a ter uma reação que não era necessária, que às vezes ela poderia ter só tomar um remédio para dor e ir para casa tranquilamente. Ok? Sim, aí vocês podem me dizer que isso aqui é uma questão que desses 446 só foi enviado 20 por questões da pandemia. Então, eu me dei ao trabalho de olhar para 2019, que foi o ano que eu mais recebi escorpião, foi o ano que as endemias, pelo menos as endemias e laboratoristas mais capturaram e enviaram os escorpiões aqui para o estado. Então, em 2019, nós tivemos 2.022 acidentes causados por escorpiões. Eu recebi 2.055 escorpiões, mas olha só, desses 2.055 poderiam estar abarcados todos esses 2022, né? Mas não estava, não. 180 escorpiões somente. Desses 2.055 foram que reconhecidamente mandaram, dizendo que foi causador de acidente. Então, isso corresponde a 8%. Então, em média, é isso que vocês estão mandando dos escorpiões que causam acidente, certo? Então, pensem na importância da integração, de conversar entre as equipes, para que vocês tenham uma vigilância bastante ágil e eficiente em relação, não só de escorpião, a gente está falando aqui de escorpião, mas de todos os agravos. Existe, pelo menos os que são vetoriais e os peçonhentos, que vocês têm que fazer essas buscas e essas orientações para a comunidade, vocês têm de trabalhar em conjunto, vocês têm de se conversar. Eu vou passar para a Isa, para ela continuar um pouquinho. A Laís, né, de Pindorama, ela falou, muitas vezes os escorpiões chegam na unidade de saúde e não chegam até nós da endemia. Isso acontece, a gente sabe, até aqui em Palmas a gente escuta isso, né? Por algum motivo o escorpião some. Olha só, o que a gente tem que fazer quanto a isso? Sempre estar reforçando nas unidades. Às vezes marcar um dia da semana para ir na unidade, já deixa um potinho lá com um pouquinho de álcool, né? Umedecido, buzinha, qualquer coisa, tira as dúvidas com vocês, como acondiciona, tá? E ir conversando. Educação é isso, você fala uma vez, fala duas, às vezes precisa falar 3, 4, 5, mas não vai deixar de falar, não vai deixar de falar da importância para que não seja jogado fora. Às vezes eles guardam lá, guardam inadequadamente, começa a feder e joga fora. Então, assim, também vocês têm que criar essa rotina de ir buscar, deixar lá os recipientes para estar armazenando eles, tá bom? Então, isso também precisa ser feito. E voltando aqui à importância da integração, olha só, lá na unidade de saúde, o paciente buscou a unidade devido a um acidente, né, com escorpião. Essa pessoa lá vai ser notificada, vai gerar uma notificação do SINAM, e quem vai ter... quem vai visualizar essa notificação, fazer a investigação e encerrar ela corretamente, quem vai ser? A equipe de vigilância epidemiológica. Então, a partir de um acidente, a equipe de vigilância, ela fica sabendo daquele acidente, né? Ela também, a partir das fichas do SINAM, ela tem que preencher mensalmente o informe mensal de acidentes por animais peçonhentos, que é um formulário específico, né? Que todo município tem que estar encaminhando para a área técnica aqui do estado, né? E nele você consegue visualizar quais os acidentes estão acontecendo ali, não só do escorpião e dos demais, vamos falar só do escorpião aqui. Então, é muito importante que essa equipe de vigilância soube de um acidente por escorpião, o que é que ela vai fazer? Avisar imediatamente a endemias, qualquer coisa vai dar uma cópia da notificação, porque lá tem o endereço correto, né, da pessoa, a data do acidente. Então, essa equipe de endemias, ela vai precisar daquelas informações de onde aconteceu o acidente. Ela vai também, com certeza, ajudar a vigilância epidemiológica na investigação e encerrar a ficha corretamente. A partir desse acidente, a equipe de endemia vai fazer uma busca ativa naquele local de ocorrência do acidente. Ele vai, se for entregue aqui na unidade o escorpião, ele vai receber esse escorpião também, né? Esses escorpiões, eles vão ser registrados na ficha de registro, tanto o que veio da unidade, como que a população foi diretamente na endemias e entregou, não estando necessariamente envolvido com acidente. Então, ele vai fazer esse registro desses escorpiões encontrados, vai encaminhar eles para o laboratório de entomologia, e o laboratório de entomologia vai fazer uma primeira identificação, quem já consegue fazer, e
vai registrar eles no boletim de encaminhamento de escorpião e vai encaminhar para a Secretaria do Estado de Saúde, gerente do laboratório de entomologia, para fazer a confirmação, que é quando a MUSA faz a confirmação e devolve para eles qual é a espécie. É muito importante aqui também, como a MUSA estava falando, da importância de saber quais as espécies que tem. Essa informação ela não pode parar aqui com o laboratorista. O pessoal da endemias tem que saber quais são as espécies. E essa informação também, preferencialmente, tem que estar aqui nessa notificação de acidentes, né? Por animais peçonhentos, quando o animal for escorpião. Aí, onde que eu vou colocar isso? Antigamente, no início, tinha um localzinho específico para se colocar a espécie, mas se hoje a gente ainda tem dificuldade dessa identificação, avalia vários anos atrás, então foi retirado. Mas a gente, nessas fichas de notificação, que a vigilância epidemiológica tem acesso, junto com o digitador, vocês podem abrir lá o campo observação e acrescentar. Foi um Títio cerulatus que causou esse acidente. Então, a partir daquele animalzinho que foi entregue aqui na unidade, depois de fazer todo o preenchimento da ficha, a investigação, a captura, ir lá na casa da pessoa para ver se tem mais algum, falar com ela sobre as medidas de prevenção de novos acidentes, como tirar tudo aquilo que pode estar favorecendo, né, a entrada ou a permanência daqueles animais naquela casa, a gente vai identificar e a gente pede que também essa identificação desse animal seja colocado na ficha de notificação. Já pensou que bonito você abrir uma ficha de notificação, tá lá, o paciente teve dor, edema, aí você busca a espécie. Aí você começa a ver que todos aqueles escorpiões, aquela espécie, geralmente o acidente é leve, outros já causam mais tais e tais sinais clínicos, tá? Então, a gente precisa ter essa integração, né, para a gente, que essa informação circule entre esses profissionais, né, das equipes municipais, para a gente conseguir também identificar aquelas situações de risco. Não é para cada um estar trabalhando isoladamente, não, tá bom? Fora aqueles escorpiões que também entram aqui pelos acidentes, vai ter o que a população entrega diretamente na unidade, como eu já falei também. Aí é muito importante também ter todo o registro de quais animais são, onde que eles estão sendo encontrados. A gente tem um fluxograma da nossa vigilância, a gente, praticamente todo ano, a gente encaminha para vocês um ofício onde fala dele. Você quer falar, Marcinha? Aí eu vou passar para a Musa, ela está só reforçando um pouco da gente estar falando do que a gente já falou aqui. Então, pessoal, esse fluxograma foi criado, acho que em 2015, mais ou menos, logo depois que houve a implantação da vigilância escorpiônica no Estado pelo Ministério. Então, vocês dos municípios nos cobravam qual era o papel de cada um nessa vigilância, que era uma coisa tão nova. Para nós ainda é muito novo, né? Falta ainda um longo caminho a percorrer pelo Estado do Tocantins para que a gente tenha uma vigilância escorpiônica forte e ativa ainda. Então, nós criamos esse fluxograma. Então, nós detalhamos mais ou menos o papel de cada um. Isso, gente, pensando no geral, porque cada município tem uma situação diferente. Quando eu criei, e na época era a Shirley ainda, nós não vimos algumas situações, como, por exemplo, municípios em que a parte de endemias do escorpião acontece no CCZ, a parte de vigilância epidemiológica não está lá. Então, são situações que às vezes fogem um pouquinho. Mas, no geral, as três vigilâncias costumam trabalhar um pouco mais próximo, certo? Então, levando em consideração o geral do Estado, nós criamos esse fluxograma. Então, existem duas situações quanto à presença do escorpião, que a pessoa leva o escorpião. Teve acidente? Provavelmente, ela vai para a unidade de saúde com o escorpião. Então, na unidade de saúde, ele vai ser atendido, a pessoa vai preencher a ficha, a Isa já falou, eu vou ler mais rápido isso aqui. A pessoa que atendeu vai reter e acondicionar o escorpião, se não tiver, sempre tem um frasquinho com álcool lá, envia uma ficha de notificação, junto com o escorpião para o laboratório, e vai informar o setor de endemias da ocorrência de escorpiões no endereço informado pelo acidentado. Muitas vezes mesmo, a endemias e a entomologia estão juntos na mesma sala.
Então, facilita bastante o trabalho da equipe de vigilância epidemiológica. Uma vez que o setor de endemias é avisado que houve um acidente, a equipe de endemias precisa ir nessa residência, fazer busca ativa para ver se não tem outros escorpiões e orientar as pessoas daquela casa e dos arredores o que essas pessoas devem fazer para diminuir ou para eliminar a presença. Você não vai conseguir acabar com os escorpiões daquela região, mas você tem como dificultar a entrada dele no ambiente onde você vive, na sua casa, no seu quintal, isso através de algumas ações de manejo ambiental. Vão atender as notificações, tanto dos acidentes quanto da demanda da população. A pessoa chega lá com o escorpiãozinho, ou a pessoa às vezes nem chega com o escorpião, mas liga para vocês e fala que viu um escorpião lá, mas quando foi pegar, o escorpião fugiu, ele não conseguiu pegar. Então, é outra situação que a equipe de endemias precisa se deslocar àquela residência, fazer a busca ativa, e chegando naquela residência, ele precisa preencher essa ficha de registro de escorpiões, que a gente chama também de ficha de campo, mas no topo dela, a Isa vai já mostrar a seguir, está escrito ficha de registro de escorpiões. Observem, pessoal, que muitos municípios, uma média de 10 a 15 municípios do estado, não tem enviado as fichas de registro do escorpião junto com o boletim de remessa. Eu não sei se está ficando com a equipe de endemia, se está ficando com o laboratorista, mas às vezes chega aqui só o boletim de remessa. Então, mesmo que você não vá, se for um escorpião que causou um acidente, ainda que você não tenha condição naquele momento, ou naquela semana, ou naquele mês, de ir naquela residência, o que você faz? Você entra em contato por telefone, ou no momento que você for, você tem que preencher essa ficha, buscar a data do acidente, preencher essa ficha, e essa ficha deve ser enviada junto com os escorpiões que foram encontrados naquele dia na residência. Se não for encontrado nenhum, ainda assim você vai tirar uma cópia dessa ficha. Você sempre tem de ter um arquivo para armazenar, para organizar as fichas de todos os escorpiões que vocês tiveram aí durante o ano de 2021 e depois do ano de 2022 e ano passado do ano de 2020. Vocês precisam ter esse controle, saber onde foi encontrado escorpiões. E aí, realiza essa busca ativa também em áreas prioritárias. O que são áreas prioritárias aqui no Tocantins? No Tocantins, áreas prioritárias são aquelas... tem um outro slide já falando, mas são áreas onde demandam um olhar mais cuidadoso. Quando chegar lá no slide, a gente fala sobre essa situação naquela região. Desencadear as medidas de controle de escorpiões. Também, mais à frente, nós vamos detalhar mais um pouquinho, já está muita coisa para esse slide. E o laboratório entomoparasitológico? Ele vai receber a notificação junto com o escorpião, se foi um acidente que causou escorpião, ou ele vai receber do setor de endemia se foi uma demanda passiva, se foi um morador que levou o escorpião, já com a fichinha de campo preenchida. Conferir essas fichas e fazer a identificação, aqueles municípios que foram capacitados e ainda conseguem fazer essa identificação. Os municípios, os laboratórios já sabem, mas eu vou falar, que os municípios que não têm a capacitação, a identificação é realizada por mim. Eles mandam o boletim de remessa, tudo preenchidinho, chega aqui, eu identifico e eu mando esse boletim de remessa com resultado para o e-mail do laboratorista. A partir daí, não está dizendo aqui, especificamente como eu vou falar, mas é o que a gente pede que comece a acontecer, onde a gente vai fechar esse ciclo, essa comunicação das três áreas. Que no momento que chegar o resultado de um escorpião que foi responsável por acidente, que ele entre em contato com a vigilância epidemiológica e informe ao coordenador de vigilância epidemiológica que aquela ficha da notificação tal, o escorpião era um Títio cerulatus ou era um Jaguajira agamenon, para que o coordenador de vigilância epidemiológica, o digitador, possa ir lá no campo de observações da ficha do SINAM e preencher, que aquele acidente foi causado por um Títio cerulatus.
E aí, com isso, você vai ter lá os sintomas que a pessoa sentiu, se foi aplicado soro, se não foi. Depois vocês podem até fazer um trabalhinho aí do município de vocês, dá um trabalhinho bem bacana para vocês apresentarem em algum congresso, algum trabalho que vocês desejem fazer. Pode passar, Isa. O Leucione, ele perguntou se vai ter algum curso de peçonhenta esse ano. Eu imagino que seja a respeito de escorpiões, tá? Esse ano, pessoal, só vai ter, na entomologia, só vai haver as capacitações de identificação de taxonômica de triatomíneos e identificação de larvas e pupas, que já haviam sido programadas. Nós só vamos ter capacitação de escorpiões, talvez a partir de 2022. Nós avisaremos, mandaremos mensagem, certo? E aí todo mundo vai ficar sabendo direitinho. Eu gostaria que antes tivesse uma capacitação avançada, porque nós temos algumas espécies que nós não temos ainda como identificar aqui no estado. Então, nós gostaríamos de trazer mais uma vez o Butantan, até para esses municípios também que já foram capacitados e hoje não sabem mais. Se não acontecer, nós vamos fazer a capacitação como nós fizemos em 2017. Quem fez sabe, né, já sabe até dessas espécies que nós não conseguimos chegar no gênero de espécies, só em gênero. E aí nós vamos continuar assim até a gente conseguir trazer o Instituto novamente, ou um outro instituto, talvez Vital Brasil, né, para dar essa capacitação para nós, para que a gente possa ter bem fechadinho todas as espécies bonitinho, sem erro, da fauna escorpiônica do nosso estado. Então, a parte do estado, essa aqui, eu e a Isa, é a dupla de dois quase, mas nós temos pessoas que nos ajudam. No caso, na entomologia, tem pessoas que podem me ajudar quando eu estou de férias ou quando eu estou doente, é a Cristiane. A Cristiane está aqui com a gente também. E a Vanessa também, ela também fez a capacitação. Todos lá se eu não estiver, vão estar dispostos a ajudar vocês de alguma forma. Ou às vezes eles me ligam, às vezes eles conseguem resolver o problema. E aí vocês não deixem de buscar ajuda porque eu estou doente ou porque eu estou de férias, certo? E eu recebo esses escorpiões, eu faço a identificação ou controle de qualidade, e eu envio esse resultado para vocês e falo também para a área técnica. Estou resumindo aqui. Depois vocês leiam com cuidado. Se vocês tiverem alguma sugestão de acrescentar alguma coisa aí, alguma ação na parte do município, porque eu fiz com a experiência que eu tenho de visitar vocês. Então, talvez vocês achem que de alguma outra forma, principalmente na parte que eu quase não conheço, que é da vigilância epidemiológica, se existe alguma coisinha que possa acrescentar nesse fluxograma, eu faço a mudança, não tem problema. Está aberto para sugestões. A qualquer momento a gente pode fazer essa mudança e nas próximas reuniões a gente atualiza ele para todos os municípios. Ok? Quando eu não sei a espécie, normalmente eu mandava para o Instituto Butantan, mas o Instituto Butantan está com uma deficiência muito grande de pessoas, então eles não estão dando conta de fazer essa identificação em curto prazo, está demorando demais. Então, os escorpiões estão ficando aqui na entomologia ainda, e a gente está tentando trazer esse pessoal que, uma vez aqui, eles só vão cuidar desses escorpiões e de ensinar para nós, ok? É isso. Só complementar, a Luciana de Araguaína, ela sugeriu uma nota técnica informativa através, né, da área técnica para que sejam distribuídas as unidades. A gente tem esse protocolo, tá, Luciana? A gente pode sim tentar ver uma nota técnica que a gente pudesse englobar, né, todos os entes envolvidos para deixar até mais claro ainda em relação à importância deles, né, de estarem segurando esses animais e repassando para vocês, tá bom? Mas como a Muzinha falou também, qualquer sugestão que vocês têm também em relação ao nosso protocolo, a gente está aberto para a gente estar inserindo, tá certo? O Genivaldo perguntou do quantitativo de animais, né? A gente não teve óbito esses anos, né, Musa? Foi se... Desculpa, Genivaldo, na hora que tu fez a pergunta, eu estava aqui, eu anotei, mas eu não lembrei de responder. Tá chata, está até engraçada a minha situação. Então, o Genivaldo perguntou, gente, se desses escorpiões que eu recebi,
E desses que causaram acidente, que eu informei para vocês, se algum desses acidentes foi causado por uma dessas espécies que causam morte, óbito. Sim, um ou dois acidentes foram causados por Titis cerulatus, que é esse mais importante, e, se eu não me engano, essa é uma informação que eu não estou lembrada. Eu acho que em Buriti também teve um acidente também pelo Titis. Eu acho que o primeiro foi um acidente, né, da dona menina lá. Acho que Estigmuros também já teve um acidente causado por eles, ok? E só para reforçar com o Marcos, ele está perguntando se vai receber uma cópia desse material. Sempre depois de todas as webs, todo mundo que assina a lista de frequência, a gente manda o material, mas também todo o material vai estar disponível lá no catálogo de vigilância, tá certo? Que em qualquer momento vocês podem acessar. Já já a gente fala mais sobre isso. Vamos dar continuidade aqui, já são 4 horas e 10 minutos. Mas já está pertinho, tá, pessoal? Só mais um pouquinho de paciência. A quem compete fazer o controle da população de escorpião, né? Na portaria 1172 de 2004 do Ministério da Saúde, no inciso 10, fala que em relação ao Sistema Único de Saúde, as atribuições relacionadas à vigilância em saúde compete ao município o registro, a captura, a apreensão e a eliminação de animais que represente risco à saúde do homem, cabendo ao Estado a supervisão, acompanhamento e orientação. Tá? Então, isso daqui a gente deixa bem definido. A gente tem também a portaria 1138, que fala que animais peçonhentos são também de interesse em saúde pública, para a gente estar fazendo todas as medidas de prevenção e vigilância relacionadas a eles, tá? Só reforçando, como os escorpiões são animais silvestres, né? Mesmo assim, a gente tem uma portaria, instrução normativa do IBAMA, a 141 de 2006, que ela fala, né, que as espécies passíveis de controle por órgãos do governo, da saúde, agricultura e do meio ambiente não precisa de autorização por parte do IBAMA, que é aí que entra tanto os artrópodes peçonhentos, invertebrados, vai entrar alguns morcegos, né, que são controlados pela agricultura e por aí vai, tá? Então, a gente tem total competência de fazer o controle da população desses animais, tá bom? As ações de controle de escorpião, né? Eu vou começar qualquer coisa, Musa acrescenta, tá? Então, as nossas ações de controle, elas são baseadas ou em intervenção em áreas de risco ou intervenção de áreas prioritárias. A intervenção em áreas de risco vai ser a partir de quê? Da notificação de um acidente, né? A pessoa se acidentou, foi na unidade de saúde, gerou uma notificação, então a gente soube que teve um acidente. É muito importante reforçar que na ficha de notificação desses acidentes, fala lá, endereço de residência e endereço de ocorrência. Qual que é o endereço que a equipe de endemias vai visitar? É o de residência ou de ocorrência? É sempre o de ocorrência. Nem sempre o de ocorrência é o mesmo endereço da residência, às vezes mas o endereço de ocorrência do acidente é onde o animal realmente estava lá, onde ocorreu o acidente. Então, é lá que ele vai visitar, tá? Então, essa ação tem que ser feita a partir desses acidentes e a partir daquelas casas, né, demandas espontâneas, que a gente pode chamar busca passiva também, onde o morador entrega. Não houve o acidente, mas ele achou um escorpião, ele sabia da importância de entregar esse escorpião para a equipe da saúde e entregou. E a partir dele também tem que ser feita ações de controle, tá bom? E também a gente tem as intervenções de áreas prioritárias. É muito importante, a gente já chegou, não lembro qual município, Musa, mas eu lembro que a gente já chegou em algum município que lá na sala de endemias estava lá um mapinha colocando onde que tinha sido encontrado escorpião. Eu não lembro. A gente tem muita... Palmas, né? Sempre faz isso, já há muito tempo, muito antes da vigilância ter sido implantada no estado. Palmas já vem fazendo esse trabalho. É muito bonito o mapa deles. E eu acho que também a Leandra, eu acho que a Leandra faz, Paraíso, eu acho que faz também. Municípios que já trabalharam com que trabalham com leishmaniose, eles já têm esse hábito. Então, alguns deles já pega a ideia também e coloca para escorpião. É exatamente isso que a gente pede de vocês. Porque quando você chega lá, você tem uma noção de onde tem flebotomínio, outro mapinha onde é que tem barbeiro, quais são as espécies de barbeiro, e outra que tem escorpião também.
E olha só como é importante esse mapeamento, não? Então, a partir do mapeamento desses acidentes, dessas demandas espontâneas, a gente vai ver quais são as regiões, né, as áreas com maior concentração de ocorrência ou de escorpiões ou de acidentes, tá? Então, a partir dessa concentração, dessa visualização, desse mapeamento, é que vai se identificar uma possível área prioritária a ser trabalhada, com ações de educação e saúde, reforçar mais ainda a busca ativa, se for necessário e tudo mais, tá? E também temos aquelas áreas com registro de espécie de importância médica, que é aqueles municípios que a gente já citou, que tem, né, essas espécies que eles têm que fazer um trabalho sempre monitorando essas áreas, tá? Quando necessário, é muito importante envolver outros setores parceiros nessas ações. As secretarias de obras, de urbanismo, a Secretaria de Educação, né, entre outros. Envolver uma rádio, dependendo da ação que você vai fazer, envolver uma rádio, né, educativa lá, para fazer uma mobilização social, além da gente utilizar, né, toda a equipe que for necessária do município, tá bom? E quando desencadear uma ação de controle, né? A gente viu que a busca ativa ela é desencadeada a partir de quê? Ou de uma notificação de acidente, então 100% dos casos de acidente, a equipe de endemias tem que fazer busca ativa lá no endereço de ocorrência do acidente, tá? Só reforçando. E também através das demandas espontâneas da população. Todo popular que entregar para vocês um escorpião, é muito importante que naquele local onde ele encontrou o escorpião, aí vamos pensar, às vezes ele mora na cidade, mas ele encontrou um escorpião lá na chácara dele. Então, vocês vão na cidade ou na chácara? Vão lá na chácara, né? Então, a gente tem que também ser feita essa busca ativa. E a intervenção para o controle do escorpião, ele consiste nessa busca ativa em todo e qualquer imóvel, área interna e externa, visando a captura de exemplares, conhecimento e manejo dos ambientes propícios à ocorrência e proliferação desses animais. Vocês vão ter um olhar crítico, informar o morador, conscientizar ele do que está favorecendo o aparecimento daqueles animais. Acho que é importante também, Muzinha, falar da principal forma de controle, né? Pode falar um pouquinho do inseticida agora ou depois? Não, você falar. Bom, pessoal, que a gente já está com o horário adiantado, então, assim, não é bem o alvo da nossa reunião. Mas, então, quando vocês forem fazer essas ações de controle, quem já tem conhecimento, quem já fez alguma, quem já foi fazer busca ativa, já encontrou escorpião nas residências, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, e agora? Vai borrifar? Não, então a gente não vai borrifar. Esse é um gargalo bem grande, porque não existe, os laboratoristas já estão cansados de me ouvir falar isso, todo ano eu falo. Mas para quem é novato nos municípios ou nas áreas, não existe controle químico para escorpião em níveis regional. Se você pegar um desses inseticidas potentes, um Baygon, um SBP, um Raid da vida, e jogar em cima do escorpião, banhar ele mesmo no veneno, ele morre sim. Claro que morre. Até perereca morre desse jeito. Já matei uma desse jeito, porque eu morro de medo. E aí bati o Baygon nela lá, ela morreu. Mas o que acontece? A borrifação que é feita para combater os insetos, para malária, para dengue, para barbeiro, como é que é feita essa borrifação? Ela é feita nas paredes, nos anexos, em monte de... Às vezes, quando sobra, também faz nos montes de entulho, mas, via de regra, nas paredes e nos anexos. Como eu já falei, o escorpião ele só sai de casa para quê? Ele é um bicho muito reservado. Ele só sai de casa para acasalar e para comer, se precisar, se na casa dele não tiver comida. Então, esse inseticida que o agente foi lá e borrifou a minha casa, ele não vai alcançar os escorpiões. Se passar algum escorpião ali naquele momento que você está borrifando, pode ser que ele morra assim. Então, aparecem alguns mortos. Por quê? Porque ele entrou ali, foi banhado de inseticida ali pela bomba, né, na hora da borrifação. Mas, se ele só entrar em contato, passou ali na parede depois de borrifada, o máximo que ele vai sentir é uma irritação. Se você borrifar também, às vezes tem alguns agentes também que borrifam a caixa de gordura porque sobrou inseticida,
No máximo, ele vai se sentir irritado. E o que ele vai fazer? Em vez de você matar o escorpião, você vai desalajar o escorpião. Então, ele estava quieto ali naquela área de gordura, você foi lá, matou as baratas daquela caixa de gordura, mas irritou o escorpião. O que ele fez? Foi pelos canos da casa, ou pelo esgoto da cidade, cidades que têm sistema de esgoto, e foi para outra área que não tem a presença do veneno. E morreu de rir de nós, certo? Não tem essa parte de controle químico para escorpião. É basicamente e somente manejo mecânico, é catar e eliminar. E limpar o quintal para você não dar condições desses animais se abrigarem. Mais adiante tem os cardzinhos mostrando quais são esses ambientes. Então, passa aí, deixa eu ver. O que você vai fazer? É nesse slide, né? Então, não deixar lixo acumular nos quintais. Tem gente que tem mania de guardar entulho. Ah, vou guardar essas 10 telhas aqui, porque ela pode servir. Ah, eu vou guardar esses pedaços de madeira aqui, porque pode servir. Ah, eu vou guardar esses troncos de árvore aqui, que eu vou fazer alguma coisa. Ah, o quintal está cheio de folha, mas eu estou com preguiça de varrer, vou deixar por aí por uns tempos. E assim vai. Vou deixar o lixo, tem casa que você entra que tem muito lixo. Então, isso aí tudo é abrigo para escorpião. Então, você tem que... O que é a ação aí? É retirar tudo isso. Ou organizar e ficar mudando de lugar de tempos em tempos para que ele não se abrigue nesses ambientes. Evitar resto de obras, materiais de construção, terraplenagem, que possam deixar acúmulo de entulho, superfícies sem revestimento, aquelas casas que são só rebocadas, que têm uns buraquinhos, muros, daqueles muros com aqueles tijolos de 6 buracos. Aquilo ali é um ambiente excelente. Se você não reboca aquele muro, aquele buraquinho que fica ali, os escorpiões entram, aí tem aquela casona dentro, 6 suítes lá para ele ficar, certo? Outra ação que você faz para ajudar a não aproximar escorpiões da sua residência é colocar sempre o lixo em sacos plásticos fechados para evitar a presença de baratas e outros insetos. Mudar periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger sempre as mãos com luvas grossas, luvas de vaqueta, luvas de raspa de couro, porque você pode se deparar, como eu falei, ele não vai sair de lá, sai daqui que aqui é a minha área, mas se você tocar nele, ele vai lhe picar, porque é uma defesa dele. Outra forma que você tem de ajudar a preservar esses bichos longe da sua casa é o quê? É preservar os inimigos naturais dele, porque assim como eles comem as baratas, os grilos, os cupins, existem animais que também adoram comer escorpião. Quais são eles? Principalmente os animais de hábito noturno. Coruja, como é o nome da bichinha feia? Mucura, como é o nome? Gambá. Gente, ela é linda, ela é tão linda. Porque ela faz esse trabalho todo, ela é refratária à picada do escorpião, ela come escorpião, não sente nada. Pequenos macacos também, lagarto, sapo, a lagartixa, aquela que você vê na parede toda noite ali, é um excelente controle para a presença de escorpiões, ele se alimenta, ele gosta de comer escorpião, ok? Passa isso. Quais são esses instrumentos que vocês, diferentes áreas, devem utilizar ou precisam utilizar para fazer essa vigilância funcionar e ser integrada? A Isa vai detalhar para vocês. Deixa eu só reforçar aqui, o Raimundo está perguntando quando haverá capacitação para laboratorista. A Muzinha falou provavelmente próximo ano, né, Musa? Seu Raimundo é de Filadélfia. A Luciana deu a sugestão quanto à educação e saúde, época de pandemia, está fazendo por telefone. Se não pode ir lá, faz sim por telefone, tá bom? Precisa ser feitas as orientações. A Luciana também está falando de um veneno chamado Icon 10, que diz que mata escorpião, que é muito forte, é um pouco concentrado, muita água, gramas dele pode ser usado em áreas grandes. Olha só, a Musa falou em relação a gente não ter nenhum inseticida preconizado que vem para o estado para a gente atuar e
e disponibilizar para vocês para escorpião, tá? Tem gente que já teve pedido, né, de inseticida, dos nossos inseticidas que são utilizados para chagas, leishmaniose, gente pedindo para utilizar para escorpião. Nisso não há recomendação e não há disponibilidade desses inseticidas que existem no estado, né, para esse trabalho, tá bom? Agora, se quiser fazer uma orientação junto ao morador, orientar contra a esse veneno, né? Aí fica, a música está dizendo também não pode, mas aí vai ficar a critério do morador fazer ou não. Mas o mais importante é tentar achar eles, tirar eles de lá, para eles não se multiplicar e tirar as condições favoráveis para a manutenção dele ali, tá? Deixar bem claro para o morador, tá bom? Quais são esses instrumentos? A gente já viu, né, quais são as áreas que tem que estar interligadas, só reforçando. Em relação à vigilância epidemiológica, eu já falei, nós temos o informe mensal de acidente, que ele é preenchido a partir de todos os acidentes causados não só por escorpião, todos os animais, né, peçonhentos, e por mês ele tem que ser preenchido e enviado para a área técnica. Os dados são retirados do SINAM. Quem trabalha na vigilância epidemiológica conhece ele, e a gente está querendo para o próximo ano adicionar aqui algum campo para a gente, ou pode ser utilizado aqui esse próprio campo tipo de animal, né, ou um outro, para a gente adicionar qual espécie de escorpião, para também que vocês começarem a ter aqui nesse documento e repassar lá para a ficha de notificação, tá bom? Então, esse é um dos instrumentos que a gente pode utilizar nessa vigilância. Em relação ao coordenador de endemia, eles preenchem essa ficha de registro de escorpiões, que é a ficha de campo, que a Musa falou, né? Ela é preenchida a partir das entregas espontâneas pela população, levou um escorpião, ela é preenchida, ou de busca ativa dos escorpiões. Foi na casa, fazer busca ativa, preenche também. Para ver, informando se foi feita a busca ativa e se encontrou ou não o animal, e os dados coletados a campo. Esse é a ficha de registro de escorpiões, né? O pessoal da Endemias conhece e trabalha já com ela. E o terceiro instrumento é o boletim mensal de caminhamento de escorpiões, que esse é o laboratorista de entomologia que trabalha com ele lá no seu laboratório. Ele condensa os dados de escorpiões identificados, né, no laboratório que ele participa, que ele atua, e envia para a Secretaria de Saúde. Depois a Muzenilha retorna ele para o município com as devidas correções, se necessárias, né? Dados coletados a partir de escorpiões entregues, seja aquele que foi entregue na unidade, ou pela busca ativa do pessoal da Endemias, ou entrega espontânea pelos moradores. E esse é o boletim, tá? Então, são 3 boletins, 3 áreas que trabalham, cada um com o seu, mas que todas as informações têm que ser compartilhadas, como a gente já viu. Como a gente já viu até nesse slide, que eu só repeti aqui, demonstrando só para reforçar a importância, que é uma informação, um acidente, ele tem que ser repassado da vigilância epidemiológica para o setor de endemias. Um escorpião que foi entregue aqui da endemias tem que ser informado à vigilância e tem que ser entregue ao laboratório. A identificação do animal aqui tem que ser repassado à vigilância epidemiológica da endemia. Juntos os 3, né, vão fazer aqueles mapeamentos, possíveis áreas de risco, e vão estar sempre trocando informações para fazer realmente, né, esse controle da população desses animais no seu município, tá bom? Isso aqui é toda a normatização que a gente tem um manual do ano de 2009, a Muzenilha falou que ele está sendo atualizado, mas até o momento não foi disponibilizado, mas alguns municípios têm, que não tiver, pode baixar ele no Google, e a Muzenilha diz que tem alguns exemplares, quem quiser buscar junto a ela, tá bom? Então, além desse aqui, a gente criou, né, o protocolo de vigilância, que é o que a gente apresentou hoje. A gente vai avaliar essa recomendação quanto uma nota técnica, né, dessa vigilância. A gente pode tentar ver um momento mais oportuno para a gente fazer, né, Muzenilha? Acho que a gente já tinha até conversado em fazer, a gente não teve foi tempo de fazer, mas a gente já era uma coisa bem importante a gente ter, né? A portaria que a gente citou das competências do controle do animal, e a gente tem essa das competências relacionadas aos agravos e
e zoonoses, né, de relevância à saúde pública, tá bom? A gente tem também, hoje no grupo da vigilância da vacinação de raiva, a gente disponibilizou os 5 cards que a gente tem, ele também está disponível, vou até já passar aqui. A gente tem um drive, eu até coloquei aqui, vou colocar novamente. A gente tem um link para um drive que a gente utiliza para todas as áreas técnicas lá da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Controle de Zoonoses de vetores e zoonoses, tá? Então, é muito importante vocês sempre estar acessando. Lá nesse link, você entra em doenças de transmissão vetorial e zoonose, acidentes por animais peçonhentos. Mais acima aqui, nos acidentes, vai ter os cards, aí tem cards abelhas, cards escorpiões, né? Cards lagartas. A gente está tentando, à medida do possível, fazer para cada animalzinho. Os escorpiões já tem, tá? E quem já perguntou anteriormente se vai ficar disponível o material, já tem uma pasta lá, Vigilância Escorpiônica, que tem o protocolo, tem a cópia desse manual de controle do escorpião. A gente vai deixar essa apresentação lá também. E todos, não vou repetir os cards aqui, porque já está numa pastinha aqui acima, mas é muito importante vocês entrarem lá e visualizando todo o material que a gente tem, tá bom? Então, vai ficar tudo disponível. Aqui tem algumas perguntas, você quer responder? Quer que eu leia, Musa? Pessoal, o tempo encerrou, mas eu vou pedir mais 3 minutinhos de vocês. Isa, por favor, volta na ficha de registro de campo, de registro de escorpião, por favor. Enquanto isso, pessoal, não vão esquecendo, quem não assinou a lista de frequência ainda, por favor, assina, para a gente saber quanto que a gente alcançou. Se foi pelo menos 1/3, 2/3 das coordenadoras de vigilância epidemiológica, de endemias, porque com os laboratoristas, eu tenho fala dia a dia, eu falo com vocês dos laboratórios, a gente tem os telefones, a gente tem um grupo de WhatsApp, então a gente tem contato direto, mas com o pessoal da vigilância epidemiológica eu não tenho nenhum contato, então eu fico de mãos atadas em relação a vocês. Então, a gente gostaria de saber realmente quem esteve presente e depois, se tiver dúvida, liga para nós, liga para a Isa, se for da parte de vigilância epidemiológica, que ela tem mais domínio, liga para mim, tá? E a gente está aqui para a gente... nós fazemos parte da equipe de vocês também, só que nós estamos aqui longe, então a gente está aqui para ajudar. Também na parte de coleta de escorpião, quando tem essas espécies de importância médica, por isso que eu falei que o Irã, né, de Esperantina, mandou um títulos obscuros, nós temos de ir no município para organizar esse tipo de coleta com eles. Em Sampaio também nós estamos devendo. A gente não sabe quando a gente vai poder voltar a viajar pelo estado para os municípios, certo? Então, assim, o nosso pedido hoje, e até um desafio, é que vocês implantem essa vigilância em conjunto. Que vocês comecem a gente sabe que não está dando para fazer busca ativa, em boa parte, a Luciana já reforçou, outros municípios já reforçaram, que estão fazendo orientação por telefone, mas, pelo menos dos acidentes, vocês têm como fazer essa vigilância. Por exemplo, chegou aqui essa ficha de registro de escorpião, o médico e o coordenador de vigilância epidemiológica não vão ter essa ficha, mas a coordenadora de vigilância epidemiológica envia a ficha do SINAM para o laboratório, então ele vai ter boa parte dessas informações aí e vai poder preencher essa ficha de registro de escorpião. Para o final do ano, para a próxima reunião que a gente tiver, eu vou retirar algumas informações aí que não têm importância para nós, nem para vocês, e se vocês tiverem sugestão, a Isa já deu a sugestão, eu também, de colocar nessa ficha, acrescentar o número da notificação, se foi um escorpião de acidente, né? Isso, de busca ativa ou não. Uma menina que me perguntou também se tiver 2 acidentes na residência, se vão ser 2 fichas dessas. Se foi no mesmo dia, se foram 2 escorpiões diferentes, ou se for o mesmo escorpião, não, é a mesma ficha. Agora, se forem em dias diferentes, são 2 fichas diferentes, tá? Você pode entrar em contato comigo, foi Filadélfia, não foi, Raimundo? Acho que foi, Genivaldo. E tu pode entrar em contato comigo, porque eu falo com mais devagarzinho, tá? Eu pego a ficha, te explico tudinho, tá? Quem está entrando tiver essas dificuldades, quando for preencher a ficha, pode me ligar. Eu fico na entomologia de 12h às 6h.
meu horário de trabalho é à tarde, tá? Então, a partir de 12h15, mais ou menos, só para me dar um benefício de um atrasozinho de vez em quando, vocês já podem ligar e tirar essas dúvidas, ok? No 3218-3297 ou 3293. Eu queria também que vocês olhassem essa ficha com carinho, porque essa ficha é muito antiga e ela foi feita pelo Ministério da Saúde. Então, tem coisas aí que eu já vi que não são importantes, que não servem para nós, nem para o município. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham também que não serve, ou que possa acrescentar para melhorar essa visualização por vocês e por nós, vocês podem olhar e mandar essas sugestões também, tá? Eu queria pedir ainda em relação a essa ficha, que os animais, que os escorpiões que sejam de acidente, que a unidade de saúde ou o coordenador de vigilância epidemiológica entregou para vocês, por exemplo, às vezes eu fui picada, fui lá no hospital, a Isa me atendeu, mandou para a Cristiane, que é a coordenadora de vigilância epidemiológica, ela preencheu lá o sinal, sei lá como é que é o fluxo em cada município, e aí enviou para mim. Aí você foi lá, tinha carro, tinha todas as condições, fez a busca ativa na minha casa e achou mais escorpiões, mas podem ser de espécies diferentes. Acontece de ter, por exemplo, principalmente em zona rural, de ter mais uma espécie na fazenda, na chácara, certo? Então, eu peço a vocês que o escorpião que causou o acidente, ele seja colocado num pote separado e colocado que seja o acidente que causou. Se ele vier junto com outros escorpiões que não causaram acidente, tá? Porque aí a gente vai ter certeza de qual foi o acidente, o escorpião que causou o acidente daquela notificação. E eu peço também para o laboratorista que olhe seus e-mails pelo menos uma vez por semana, porque esse resultado eu não mando para outro local, eu mando para o e-mail do laboratorista. Eu não mando para e-mail pessoal, porque você pensa, eu já tenho 139 e-mails para monitorar. Então, eu não consigo, já não estou lembrando mais quase nem meu nome. Então, eu mando sempre, é uma regra da entomologia, do laboratório de entomologia. Todos os resultados nós enviamos para o e-mail do laboratorista, porque é com eles que nós trabalhamos, certo? Então, eu peço que o laboratorista envie essa informação, pode até mandar para o e-mail do coordenador, aquela ficha que eu mandei com o resultado, e eu peço para o coordenador de vigilância epidemiológica que se ele entregou, se teve um acidente por escorpião e o escorpião foi entregue para as endemias ou para o laboratório que vocês não tiveram o resultado, vocês entrem em contato conosco, que aí a gente vai ver o que aconteceu e a gente também pode já ver o resultado, tá? Mas eu peço principalmente que o laboratorista tenha desse retorno para que feche o ciclo dessa vigilância escorpiônica no município de vocês. Vamos topar o desafio aí, vamos ver como é que a gente vai sair esse resto de ano. A gente está propondo também que no final do ano, novembro é sempre melhor, né? Do que dezembro, todo mundo já está saindo de férias, que a gente faça uma nova reunião nesses termos, ou presencialmente é mais difícil, né, para pegar todo mundo, para a gente fazer uma avaliação desse trabalho, quais foram as dificuldades, quais as coisas que vocês acham que devem ser modificadas. Então, assim, a gente vai trabalhando ao longo do ano e no final do ano a gente faz uma avaliação, vocês também, do nosso trabalho, de vocês e do trabalho geral da município, estado e ministério, tá bom? Passar para a Isa para ela finalizar. Primeiramente, Musa, eu vou passar umas perguntas aqui, tá? O Genivaldo está perguntando, essa ficha de registro tem que ser enviada junto com o escorpião? Musa... Sim, uma cópia manda para mim, pode ser a cópia, vocês têm que ficar com a cópia e mandar uma outra para mim, ok? Agora, o ACE, a Lídia Moreira. Se o acidente ocorrer em campo, como roça ou pasto, mesmo assim a busca tem que ser feita? É bom, porque no momento você não vai saber exatamente onde se foi. Agora, por exemplo, já acontece muito em Paraíso, não sei se tem alguém de Paraíso aí, acontece muito acidente ali na Serra do Estrondo. Então, é uma situação que você não tem como fazer busca ativa ali. Se você sabe também que foi numa área de mata, né, bem distante da casa, uma pessoa estava cortando mata para fazer madeira, para fazer cerca, então também não. Mas se é um pasto e é perto da casa, é interessante que você faça, porque os moradores daquela chácara, eles vão entrar em contato. Se tem pasto, é porque tem boi, tem curral, certo? Então, é um local onde eles também podem se abrigar durante a noite. Então, é importante que faça. Mas, gente, é o que eu estou falando, esse ano e ano passado são anos bem atípicos para nós.
façam dentro da segurança e façam o que vocês dão conta. Às vezes é muito longe, então vocês orientam por telefone, peçam para o morador, se ele encontrar outro, para ele guardar, para quando for um agente comunitário de saúde, ou agente da área, quando for nas reuniões mensais aí no município, entregar para vocês, certo? Mas não deixem de, principalmente, vamos dar foco mais ainda esse ano, porque para os escorpiões, porque é o mais fácil de chegar aí no momento para vocês, é o que causou o acidente, certo? Teoricamente, as pessoas que foram acidentadas vão buscar a unidade de saúde, ok? O Luciano, ele está pedindo, pode me enviar essas fichas de controle? Elas vão estar disponíveis tanto no catálogo, lá naquela parte Vigilância Escorpião, qualquer coisa, manda um e-mail para o vigiescorpião, né, @gmail.com, né, Muzinha? Qualquer coisa pode solicitar também. Você tá perguntando em relação à ficha de registro de escorpião, boletim de remessa, já foram enviadas por e-mail do laboratorista, mas aí tu me manda um e-mail novamente, ou tu liga lá na entomologia, que aí eu pego e mando de novo para ti, tá bom? Talvez tenha mais alguma pergunta. Mesmo quando não tem acidente, tem que preencher essa ficha de escorpião? Sim, se você achou qualquer escorpião na casa, ou se você foi lá fazer o serviço, mesmo que não tenha achado, você tem de preencher, porque isso é um registro do teu serviço também. Então, você fez a vigilância acontecer. Você foi lá, você carregou aquele monte de tijolo de um lado para o outro, fez as orientações de educação e saúde para o morador, então você fez o seu trabalho, isso é um registro do seu trabalho também. Então, tem de ser feita e enviada para a gente. Paraíso, boa parte dos municípios que têm feito essa vigilância quando não acha escorpiões, lagoa, que eu estou lembrando também, eles enviam a ficha, sim, é necessário, tá? Perguntaram se ia ficar gravada essa web, a gente está gravando, tá? Vamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai ficar gravada, tá? O Jairo pediu o link do Drive, novamente eu coloquei aqui o link da lista de frequência, quem não assinou tem mais uns minutinhos aí para assinar, e o link do catálogo que a gente sempre divulga, é um catálogo só da nossa diretoria, com todos os materiais de todas as áreas técnicas, tá? Tem animais peçonhentos, raiva, o laboratório de entomologia e tudo mais. Aqui também, até agora não tem mais nenhuma dúvida, só uma sugestão da Luciana sobre essa ficha, eu acho que é a de campo. Não seria interessante colocar se é busca ativa ou passiva? Muito interessante. Todo mundo que tiver alguma sugestão pode mandar um e-mail pode mandar um e-mail para o e-mail da Vigilância Escorpiônica, o Vigio Escorpião, tá? Esse aí que está na tela. E aí, porque esse e-mail eu abro ele todo dia. Tem os formulários de não ocorrência, esses formulários vocês têm de mandar para a entomologia, porque a Sara que faz o controle deles. Agora, questões, perguntas sobre escorpião, sobre essas fichas relacionadas mesmo só ao escorpião, vocês podem mandar para esse e-mail aqui, porque todo dia eu abro ele, todo dia eu olho, tá? E aí eu vou anotar todas essas sugestões, Luciana e outras pessoas que sugeriram, e eu quero mais sugestões também, para a gente não ter de todo ano ficar atualizando essa ficha, ver se a gente faz uma atualização bem forte, para que a gente use essa mesma ficha por muitos anos, tá? Mais uma perguntinha que eu achei aqui, Musa. Após a pandemia, a entomologia tem projeto para capacitação dos demais laboratoristas? Temos sim. A gente tem a pretensão de fazer a capacitação a partir de 2022 novamente, certo? Eu imagino que não é possível, né? Que a gente não vai arrumar vacina para o Brasil todo até 2022. Então, a gente está com essa esperança que ano que vem a gente possa voltar às nossas atividades normais. E quem estiver necessitando já pode ir mandando o documento, né, Musa, para lá. No final do ano. Esse ano não vai acontecer, gente. Então, pode deixar para o final do ano mesmo. Na nossa reunião do final do ano, a gente já faz esse levantamento, a gente já faz esse esclarecimento de quando a gente botou na paz, tá? Porque em setembro, outubro, a gente faz a programação do ano que vem. E aí a gente já disse para vocês quantas capacitações, qual o período que a gente programou, tá? E aí você já começa a se organizar e ver, mandar ofícios, lembrando, pedindo a capacitação, tá bom? O Valmir acabou nesse segundo de botar mais uma pergunta. Musa, antigamente nós encontrávamos os números de acidente no informe junto com a dengue e leishmaniose, porque sumiu. Ele também, lá atrás, eu tinha esquecido, ó, Musa, acho que aqui também em Conceição, né, Valmir de Conceição, no começo e no final do ano,
há muitos acidentes com escorpiões, devido ao crescimento desordenado de lavouras, queimadas, terrenos baldios, sujos e casas abandonadas. É isso mesmo, Valmir. A gente aqui, no geral, no estado, a frequência do escorpião é mais ou menos ao longo do ano todo. Mas isso aí que tu está falando pode acontecer mesmo porque são ações que desalojam o escorpião. Então, ele vai em busca de outros ambientes, é o momento que vocês capturam mais e aí vocês acham que tem mais. Não, é porque eles foram desalojados, tá? E aí, realmente, eles vão aparecer mais. Vai ser mais fácil de capturar. Qual era a outra pergunta? Ele perguntando se por que antigamente nós encontrávamos números de acidentes no informe junto com dengue e leishmaniose, porque sumiu. Eu não estou lembrada, Valmir. Realmente eu não estou lembrada dessa informação. Também não. Tá bom? Aí, se você quiser especificar que informe é esse, essa foi nossa última pergunta. Se você quiser especificar, a gente tenta responder. Se não, qualquer coisa, liga para a gente, ou manda e-mail, esses são nossos contatos, tá? E a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer outra dúvida que surgir, a gente pede que, se alguém da sua equipe, que seja o coordenador de vigilância epidemiológica, da endemia ou laboratorista, não participou, você está incumbido da missão de, posteriormente, eu vou avisar quando essa apresentação estiver disponível, você vai passar o link para essa pessoa e vai pedir para ela assistir. Vocês possivelmente tenta assistir todos juntos para já ir se integrando, tá? Então é muito importante, a gente espera, né, ter repassado o que a gente precisa, né, para a gente dar mais uma alavancada na nossa vigilância escorpião, que a gente espera contar, né, com o apoio e com a integração das equipes no município, para, como a Musa falou, no final do ano a gente quer fazer uma reunião e quer fazer também um levantamento. A gente vai fazer mais ou menos o que a Musa colocou aqui. A gente vai comparar os acidentes que ocorreram e os animais que foram entregues na entomologia, que estão relacionados com esses acidentes. A gente espera ter uma proporção maior, que cerca de 10% que a gente tem hoje, né, Musa? Espera que a gente consiga ter um alcance maior nesse número de investigações, busca ativa desses locais onde ocorreu o acidente, além de vocês continuarem com as ações de busca ativa a partir da notificação espontânea, tá? O Valmir está só completando que ele esqueceu qual informe, depois nos conversamos, fique com Deus, saúde, tá bom? A gente, só reforçando, todo o nosso material está disponível no catálogo, logo que possível eu vou passar um e-mail para todos que assinaram a lista de frequência, quem não assinou tem mais 2 minutos para assinar, para a gente poder finalizar. Eu quero agradecer a Muzenilha, né, toda a parceria, né, agradecer a todos vocês, nós tivemos 75 pessoas na sala, a gente se sente muito feliz, né, pela participação de vocês, a gente sabe que está todo mundo atribulado com 1000 coisas, mas que é importante também a gente conseguiu ter esse contato com vocês, e a gente espera colher frutos quanto a isso. Quer conversar? Já falei demais, já falei demais. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Na reunião do final do ano, a gente espera que 75 é um público muito grande, visto que vocês estão cansados já de live, de webconferência. Eu imagino que vocês não estejam mais aguentando, mas eu espero que triplique o número de pessoas na nossa reunião do final do ano. Nós vamos ter muitas informações melhores, né, mais consolidadas. Vocês também vão ter depoimentos, vão ter situações para nos contar. Então, eu acho que essa foi a nossa primeira reunião. Eu acho que a gente só tende a aumentar o nosso contato até o final do ano. Acho que vai ser muito melhor ainda a nossa reunião do final do ano. Obrigada, viu? O Palmi está dizendo aqui que está com saudade de todos. É muito bom. A gente está sentindo também muita falta daqueles eventos presenciais, né? Que a gente olha no olhinho de vocês, a gente conversa, a gente ri, né? Aqui fica um pouco frio, mas no chat também vocês demonstram esse carinho, a gente fica muito feliz também, tá? Então a gente agradece novamente, a gente agradece, fica feliz dos elogios aqui e espera, né, no final do ano, espero que a gente vai voltar com mais informações, mais coisas, vamos trabalhar naquilo que é possível, né, que a pandemia vai deixar com segurança, né, a saúde da gente em primeiro lugar, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição,
que para a gente tirar, né, alguma outra situação nova, tirar dúvida, a gente tentar enfrentar juntos, tá bom? Muito obrigada, o pessoal aqui também está falando que está sentindo falta das reuniões presenciais, né? Nós estamos também, tá, pessoal? Com saudade de olhar com vocês, dar aquele abraço, apertar a mão. Muito obrigada. Tenha um ótimo final de tarde. A gente agradece demais a presença de vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Uma boa tarde. Fiquem com Deus, tá?